Amém? Vocês estão bem? Pastor Silvio está lá em Campina Grande, o próximo dessa cidade. Ele está trazendo as instruções que Deus tem para nós nesse tempo. E eu tenho certeza que a gente vai ser muito enriquecido com tudo aquilo que o Senhor compartilhou lá com o pastor Silvio, a irmã Nádia. Você está preparado para receber? Amém? Você veio ou estou só eu aqui? Aleluia, dê um glória a Deus aí do seu lugar. Diga para a pessoa que está do seu lado: que bom te ver aqui. Deixa eu ver seu sorriso. Nós estamos, queridos, num lugar de alegria. Nós estamos numa posição de filhos de Deus. Não estamos numa posição de escravos. Nós somos filhos. E como filhos, queridos, tudo que é do Pai é nosso. Por isso eu não sei como foi a sua semana, como foi o seu dia. Eu estou animado para compartilhar aquilo que o Senhor compartilhou comigo. Até o início dessa semana eu só tinha o título da mensagem. E aí eu pensei: Jesus, e agora, Pai? E aí eu comecei sentei, comecei a compartilhar, a escrever aquilo que eu fui recebendo da parte do Senhor. Agora eu estou preocupado para ver se tem tempo para eu falar tudo aquilo que eu recebi do Senhor. Ou talvez eu divida a ministração em duas partes. Eita glória! Sabe, meu irmão, você veio aqui neste lugar e você precisa dar uma resposta para si mesmo. Você não pode voltar para casa do mesmo jeito que você chegou. Como eu estava falando, eu não sei como foi a sua semana. Se foi uma semana desafiadora, se foi uma semana maravilhosa. Mas independente de como foi, Deus tem mais para você. Deus tem coisas grandes e firmes para a sua vida. Esse tema, esse é o tempo de você viver coisas maiores e melhores. Não é um jargão. Não foi uma ideia assim: precisamos colocar um banner nos cultos. Vamos lá pesquisar no chat GPT o que a gente coloca. Não é assim, meus irmãos. É o Senhor que compartilhou conosco que é tempo de vivermos coisas maiores e melhores. Tudo isso que estou falando não estava algumas coisas na programação, querido, mas pensa comigo. Se você fosse um atleta e o seu treinador dissesse assim: filho, até hoje você correu 1 quilômetro, mas a partir de agora eu tenho coisas maiores e melhores para você. E eu estou te preparando para você correr meia maratona. Como que você iria reagir? Você ia olhar para trás e pensar assim: tem outro que está falando comigo? É para outra pessoa ou é para mim mesmo? Nós temos que gerar expectativa para que eu e você venhamos estar à altura daquilo que Deus espera. É aquele princípio de um pai desejar dar um carro para o filho, mas o filho não se acha capaz de tirar a carteira de motorista. E aí o carro chega? Não chega, porque o pai vai olhar para o filho e vai ver, tem etapas à frente do carro. É necessário primeiro a carteira, depois o carro. Para que eu e você venhamos viver coisas maiores, melhores, de verdade, querido. E você possa chegar final do ano aqui, testemunhar daquilo que Deus fez. Você precisa comprar essa verdade de Deus no seu coração. Em primeiro lugar. Talvez você veio nesses cultos, já estamos em março, e até hoje você não olhou para essa palavra. Este é o tempo de você viver coisas maiores, melhores. Talvez você leu, mas você não entendeu, ou não associou, não se colocou dentro dessa realidade. Está comigo? E esse é o tempo de você se colocar diante daquilo que Deus está te falando. Até então, você pode ter vindo no culto e achado tudo muito legal e muito bonito, mas hoje é o tempo de você entender que para você está chegando coisas maiores e melhores, e você tem que se preparar. O Senhor está me lembrando que quando eu fiquei sabendo que o Mateus viria, meu filho que está com 3 meses, eu tive que fazer uma correria boa. Eu tive que ampliar a minha casa, porque não tinha um quarto para ele. E aí, inicialmente,
lá em casa se tornou uma grande bagunça. Até tem um vídeo da Pri no Instagram, assim, ela com a barriga grande ali e a metade da casa a trancos e barrancos, uma poeirama só, tosse, um monte de coisa. E a mudança, queridos, dá trabalho. A mudança realmente é cansativa. A mudança vai nos exigir posicionamentos. Nesses dias de mudança lá em casa e ampliação do quarto, a gente teve que quebrar algumas paredes e o pó subiu por tudo. E a gente ficou acho que uma semana e pouco dormindo todo mundo lá na sala, num colchão no chão. E tudo isso que eu estou falando, meus irmãos, é para você entender que para sair da posição onde você está, para viver coisas maiores e melhores, às vezes vai exigir mudança, vai exigir um sacrifício. Vai parecer que não vai ser bom, porque, meus irmãos, naquela obra não estava legal para mim. Estava realmente uma bagunça e eu queria que chegasse logo o momento de ficar tudo bem. Mas eu tenho certeza, plena convicção que eu posso te afirmar que lá na frente, de fato, são coisas incríveis da parte do Senhor para você. Incríveis. Por isso, nós precisamos pegar essa palavra como um combustível para nós. Você já viu alguma moto andar sem uma gasolina? A não ser que seja moto elétrica. Mas uma moto que precisa de combustível e não tem o combustível, ela não sai do lugar. A palavra de Deus é o meu e o seu combustível. Se você tem combustível, você deve sair do lugar. Você deve avançar, você deve acelerar, você deve correr no Senhor. Não podemos pegar esse combustível da palavra de Deus e jogar fora do tanque, querido. Como se ele não fosse bom, como se ele não fizesse algo na nossa vida. Eu não sei como que você veio hoje, se você veio desanimado, triste, mas eu quero te inspirar a erguer a cabeça, considerar as palavras do Senhor, pegar esse combustível da parte de Deus e colocar no tanque do seu coração, para começar a andar da forma devida. Quando um carro ou uma moto não tem combustível, queridos, é muito trabalhoso, precisam de várias pessoas empurrando, não é verdade? O carro em si se torna pesado. O carro se torna, parece que realmente só um peso ali. Por mais que tenha as 4 rodas, por mais que tenha tudo. E eu creio que o Senhor está falando para alguém aqui neste lugar que talvez você seja esse carro. Por mais que aparentemente você tenha tudo, ainda te falta o principal, chamado Jesus Cristo. Ele é o combustível da sua vida. Talvez o Senhor está te respondendo nessa noite e te mostrando por que a sua vida está parecendo que é uma vida tão pesada de se viver. Porque você está só como o carro, faltando o principal, sendo empurrado por pessoas ou por vãs motivações. Sabe quando a gente ganha um presente lá no Natal, é aquela euforia, aquela alegria, mas depois parece que tudo passa. No dia seguinte aquele presente já não preenche mais como deveria preencher. Porque não é papel do presente ser um combustível, amém? A palavra de Deus é a responsável para preencher o vazio do nosso coração. Amém, obrigado, Senhor. Oh, glória a Deus. Abra comigo lá em Lucas capítulo 17, versículo 11. Tu és bom, Senhor. Nós vamos ler uma passagem muito conhecida, que fala sobre a passagem dos 10 leprosos. Se tiver a versão, pode ser NVT ou NVI. Dirigindo-se a Jerusalém, vou ler aqui na minha versão. Passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse:
vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse era samaritano. Versículo 17. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Versículo 18. Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Você entendeu essa história, amém? Você conhece essa história? Jesus estava passando por uma cidade, 10 leprosos apareceram, eles clamaram a Jesus. Jesus não diz assim, receba essa cura. Jesus disse assim, volte e vá lá falar com o sacerdote, porque naquela época mostrar para o sacerdote era uma validação de que ele estava bem, estava apto para voltar ao convívio da sociedade. E agora imagina comigo o contexto. Eles clamam a Jesus. Jesus não promete nada nas suas palavras. Ele só diz: voltem até o sacerdote. Eles viram de costas e começam a voltar de onde eles vinham. E o primeiro ponto que a gente aprende é que é preciso ter fé para obedecer. Não havia nenhuma garantia de que eles seriam curados pelas palavras de Jesus. Ou Jesus tinha falado assim, enquanto vocês voltarem aos sacerdotes, eu vou curar vocês. Jesus não falou isso. Eles tiveram que literalmente dar passos de fé para que pudessem ver algo acontecer em suas vidas. Aleluia. Passos de fé. Coisas maiores, coisas menores. Agora estão entendendo o porquê da introdução do Senhor. Os leprosos foram curados enquanto exerciam fé, obedecendo a ordem dada por Jesus. E se eles não tivessem dado crédito às palavras do mestre, possivelmente não seriam curados. E é interessante, meus irmãos, que depois que os 10 foram curados, um deles nota: eu estou curado da lepra, eu estou bem, algo sobrenatural aconteceu comigo. Ele volta até Jesus, ele volta até a fonte que ele sabe da onde saiu o poder para transformar a vida dele. Isso é muito interessante. E a Bíblia vai dizer, volta lá comigo no versículo 15. Quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Quando eu li isso, eu entendi. Nossa, ele voltou para agradecer ao Senhor. E ele não teve vergonha de se expressar. Ele poderia falar assim, mestre, olha aqui para mim, eu estou curado. Mas não foi esse tipo de reação diante de algo que ele recebeu. Ele voltou em alta voz, e a Bíblia vai dizer que ele se prostrou diante de Jesus, entendendo que ele é a fonte da cura daquele homem. E hoje nós vamos falar, queridos, sobre o poder da gratidão. E esse leproso, ele foi grato. Ele voltou. Ele poderia ir até o sacerdote, porque ele já estava curado, mas ele resolveu voltar, gastar ou investir seu tempo para agradecer ao Senhor pela cura que ele recebeu. A gratidão é um ato de adoração que reconhece a fonte do milagre. Senhor, eu sei como eu era, eu sei, Senhor, como eu vivia, eu sei da onde o Senhor me tirou, e eu sou grato a Ti por viver as coisas que eu vivo hoje. Sabe, meus irmãos, as coisas que eu vivo hoje, quando eu tinha ali meus 18 para 19 anos, que foi quando eu aceitei Jesus, isso fazem 5 anos, não tô brincando. Muitas das coisas que eu sonhei viver hoje,
eu criei que Jesus era poderoso para me dar. Eu orei por uma esposa, eu queria ter filhos, eu queria ter uma casa, eu queria ter um carro, eu queria ter uma família. E hoje eu olho para a minha vida e eu vejo que o Senhor me abençoou muito além do que eu sonhei. Por causa de mim, queridos? Não, porque Ele é bom. Porque Ele é um bom Pai. E depois que eu me tornei pai, eu comecei a entender um pouquinho desse amor, do tipo de Deus, agora através de pai. E eu faço tudo o que eu posso pelos meus filhos. E a Bíblia vai dizer, quanto mais Deus, por que Deus se interessaria de te negar alguma coisa, querido? Por que Deus teria interesse de dizer não para você, obviamente se estiver de acordo com a palavra do Senhor, amém? O único não, possivelmente, que você vai receber do Senhor é quando você ora contra a vontade do Senhor. Mas se você orar de acordo com a sua palavra, conforme a vontade do Senhor, as coisas vão acontecer. Eu creio que essa ministração dessa noite é como se Deus estivesse falando conosco como um pai. Está falando com seus filhos, sabe? Sabe quando o filho ele está de cabeça baixa, triste, meio decepcionado com muitas coisas, e o próprio filho não sabe chegar direito para falar com seu pai? É como se fosse assim que eu estou entendendo nessa noite, através do Espírito Santo, Ele falando conosco. É como um pai que chega diante do filho e fala: filho, ergue a cabeça, eu tenho coisas para falar com você. Não pensa da forma que você havia pensado. Aleluia. Meu Deus. A gratidão, queridos, nos aproxima de Deus, o autor do milagre, proporcionando uma fé mais profunda. Nenhum dos 9 tiveram uma segunda conversa com Jesus. E lá no versículo 19, ele recebeu algo da parte de Deus que os outros não receberam. Jesus disse para ele: levante-se e vá, a tua fé o salvou. Se ele falou levante-se, você entenda como o leproso estava, o ex-leproso. Ele estava prostrado diante de Jesus. Eu não sei o que se passou na cabeça daquele homem, quanto tempo ele estava leproso, mas no mínimo ele deve ter pensado: se esse homem, Jesus, foi capaz de me curar da lepra, tudo que eu preciso na minha vida Ele vai me proporcionar. Uau! A fé que fez o leproso dar seus primeiros passos de mãos vazias é a mesma fé que proporcionou para ele, além da cura, a salvação da sua vida. Nós não devemos desprezar as palavras de Jesus. Ah, mas eu não estou vendo nada do que Jesus me disse acontecer. E os leprosos estavam vendo o quê? Quando eles começaram a dar passos, eles somente caminharam, e a bênção alcançou a vida daqueles homens. Mas a ingratidão dos 9 revela que eles buscaram apenas o benefício físico, aquele alívio momentâneo, sabe? A passagem bíblica mostra que é possível receber a bênção de Deus sem se aproximar do Deus da bênção. Só recebi, virei as costas e fui embora. Não aprendi mais desse Deus da bênção. Não me relacionei com esse Jesus. Não pude conhecer Ele mais, porque eu não quis. Porque eu só quis a minha bênção, e era isso. E sabe, meus irmãos, quantas são as pessoas que passam por aqui, são abençoadas e a gente nunca mais vê. E meus irmãos, a gente fica chateado com essas pessoas? Em parte sim, porque eu gostaria de vê-las sendo mais abençoadas. Amém? Não é uma chateação assim, eu não quero mais que essa pessoa pise aqui na igreja, porque se pisar, não é nesse sentido. Se você sabe que o irmão Edu foi abençoado com uma cura e nunca mais apareceu na igreja, tenha certeza que outras bênçãos estão guardadas para ele. Enquanto ele não se apossar dessa bênção, vai estar lá disponível o que é do irmão Edu.
É como se fosse uma lista de presentes que Deus coloca o nome de cada um de nós. Mas quem abre o presente somos nós. Ah, meus irmãos, Deus não tem uma linha de produção de presentes. Ele é Deus. Não existe nenhuma digital igual a outra. Será que Deus não é poderoso para fazer infinitamente mais? Será que Ele não é poderoso para nos suprir com tudo aquilo que nós precisamos? Mas para a gente viver coisas maiores e melhores, é necessário largar algumas coisas para trás. É necessário deixar poeiras para trás. É necessário deixar bagagens que não são nossas. Vai ter que ter o tempo do desconforto para a casa ficar arrumada de novo. E aí é uma escolha minha e é uma escolha sua. Eu quero a minha casa, a minha vida como está, sem mudança, ou eu quero me posicionar e dar passos de fé diante da palavra de Jesus para viver coisas novas na minha vida. Somos nós que escolhemos, queridos. Nós que escolhemos. Salmos capítulo 92, versículo 1 e 2. Abra lá comigo. Você está recebendo alguma coisa nessa noite? Amém. Salmo 92. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua verdade. Uma das principais formas de eu e você sermos gratos ao Senhor é através das nossas palavras. Cantar louvores a Ele é uma expressão de gratidão do nosso coração. Falar: Senhor, eu te amo, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa manhã. E a Bíblia vai dizer de dia e de noite anunciar a tua fidelidade. Ser grato ao Senhor não é só na quinta no culto e no domingo no culto. Aqui eu abro a minha boca e lembro que primeiro estou vivo, aleluia. Passei essa semana tão corrida que até me esqueci. Deus nos leva a desejar e nos inspira a viver uma vida de gratidão, aonde ela começa pela manhã e termina à noite, ou seja, em todo o tempo. Viver uma vida de gratidão nos blinda da ingratidão. Viver uma vida de gratidão nos livra da comparação. Até rimou. Mas uma vida de gratidão é uma vida de paz, uma vida muito mais leve. Salmo 118, 24 vai dizer que este é o dia que o Senhor fez. Alegremos e regozijemos nele. Começar o nosso dia lembrando que esse novo dia é o dia que o Senhor nos deu, nos ajuda a viver um dia melhor. Porque talvez você vai começar o seu dia já com os problemas do trabalho caindo no seu colo. E aí você já começa, puxa, se estressar. Aí chega de noite, parece aquela chaleira ali que já está quase explodindo. Mas se você começa o seu dia lembrando: Senhor, obrigado, esse é um novo dia. Não fui eu que fiz esse novo dia, foi o Senhor que me deu. Então o dia tem que ser diferente. Os desafios chegarão, sim, mas entenda comigo, a sua mente, o seu coração estão conectados com as palavras do Senhor. E Ele te ajuda a viver um dia mais leve, mesmo tendo desafios. Você está comigo? Aleluia. Eu quero ler com você uma outra passagem, que está lá em Atos capítulo 16, no versículo 20. Nós te amamos. Mas antes de ler esse versículo, pode deixar aí, eu quero te contextualizar. Paulo e Silas, eles estavam vindo da segunda viagem missionária. E aí eles viram uma mulher que era escrava de um homem. E essa mulher estava possessa de um espírito de adivinhação. Ela falava coisas adivinhando sobre a vida das pessoas. E esse dono da escrava recebia dinheiro por isso. Amém? Paulo e Silas, vendo a situação, o que eles fizeram? Usaram o nome de Jesus e libertaram aquela mulher. Ela foi liberta daquele espírito de adivinhação.
E aí, os donos da escrava perderam uma fonte de renda, de lucro, e ficaram muito bravos com os dois. E aí falaram diante das autoridades o que eles tinham feito, levando-os aos magistrados, Paulo e Silas. Disseram: estes homens são judeus que estão perturbando a nossa cidade. O que eles tinham feito? Tinham libertado uma mulher. O que foi passado que eles fizeram? Eles estão perturbando. A falta de entendimento a respeito de Deus e da sua palavra muitas vezes vai ser esse tipo de resposta que você vai ouvir de alguém lá na rua. Você está me perturbando com essas tuas palavras, com esse teu jeito de falar, com isso, com aquilo. Não conseguem absorver a vida de Deus em você. Mas nem por isso você tem que ficar magoado com essa pessoa, porque é falta de entendimento das coisas de Deus. Versículo 21. Propagando costumes que nós romanos somos proibidos de aceitar ou praticar. Isso era o dono do escravo falando. 22. E a multidão se levantou unida contra eles. Os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo dado muitos açoites em Paulo e Silas, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que guardasse bem eles com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, que lhe segurou os pés no tronco. E aí, eu quero chegar no versículo onde a gente vai refletir alguns outros pontos. 25. Que vai dizer o seguinte: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Meu Deus, você está entendendo a história? O que significa orar e cantar hinos? Entenda, meus irmãos, que eles não murmuraram nem se rebelaram lá dentro do cárcere porque eles fizeram uma boa ação de libertar uma mulher. Eles estavam orando a Deus, colocando a sua situação de prisioneiro, sendo pessoas livres naquele lugar. E por que a palavra hinos? A palavra hinos vem do termo grego usado em imonoutes, que indica canto de louvor, não apenas uma canção comum, como se fosse escrita, sabe? Eles cantam hinos de adoração espontânea, como quem está num culto, não num cárcere. Paulo e Silas, queridos, eram gratos ao Senhor, porque eles sabiam quem eles eram. E eu não posso deixar de associar, quando o Senhor foi me dando essas instruções, muitas vezes nós estamos no culto cantando hinos, cânticos somente gravados ou letras já criadas, mas não sai um hino espontâneo do seu coração e do meu coração. E Paulo e Silas estavam lá na prisão, louvando ao Senhor. Eu não sei o que eles cantaram, porque a Bíblia não diz, mas eu sei que eles cantaram. Não foi o corinho do Verbo da Vida, não foi músicas já cantadas por outros. Era algo que vinha do seu coração, porque tinha uma semente enorme de gratidão dentro do coração deles. Aleluia! E a Bíblia vai dizer lá, volta lá comigo, no versículo 20. Por isso que eu estou falando, que eu não sei se vai dar tempo para pregar tudo, mas vai dar certo. No versículo, não é esse, 25, desculpa, é o que a gente estava. O que chama a atenção também é que a Bíblia vai dizer que os outros presos estavam escutando Paulo e Silas cantar. Era meia-noite, um preso meia-noite numa prisão, o que ele vai tentar fazer? Dormir. Mas algo estava cativando esses presos a ponto deles pararem e escutarem os dois.
Isso indica que em vez de dormir ou ficar reclamando, os outros presos ficaram atentos, surpresos ao ver 2 homens que foram açoitados estarem cantando louvores a Deus à meia-noite. A postura de Paulo e Silas se tornou um testemunho silencioso para todos naquele lugar. A fé em meio à dor atraiu a atenção de todos. E aí, meus irmãos, o que aconteceu no versículo 26? Vai lá comigo. A gratidão, queridos, abre portas. As coisas acontecem. O de repente do Senhor vem. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. A gratidão, meus irmãos, ela expressa em forma de adoração a Deus o que trouxe aquele de repente naquela noite. As portas se abriram de uma forma que naturalmente não poderia ser aberta. Aleluia! Algo tão poderoso aconteceu, queridos, que passado anos Paulo e Silas faleceram, mas o ato de gratidão deles é pregado hoje milhares e milhares e milhares de vezes, de várias formas diferentes. E a palavra continua lá no versículo 27, e acordando o carcereiro, vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e ele quis se matar, achando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, homem, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, e prostrou-se ante Paulo e Silas, o carcereiro. Versículo 30. E quem tirou Paulo e Silas para fora? Aquele mesmo que havia prendido. O que um coração grato não faz? O que uma adoração genuína, Senhor, não abre nos céus, queridos? E o próprio carcereiro os tira para fora e diz: Senhor, o que eu tenho que fazer para me salvar? O impacto na vida daquele homem foi tão grande que ele se propôs a tirar aqueles homens do cárcere e perguntar como ele consegue viver e ter isso que aqueles homens tinham. Versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Versículo 33. E aí troca e tomando-o para carcereiro. E o carcereiro pegou consigo, naquela mesma hora, lavou os vergões que estavam em Paulo e Silas e foi batizado também. Então, numa noite, ele liberta Paulo e Silas, aceita Jesus, limpa as feridas dos 2 homens que ele tinha prendido, e se batiza, queridos. Que mudança na vida desse carcereiro. Mas aí a gente pensa: nossa, acabou, né, a história. Versículo 34. Então, o que o carcereiro faz? Leva eles para a sua casa, lhes pôs à mesa e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Na minha versão diz: e levando-o à sua casa, lhe pôs à mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Não bastasse libertar os homens, lavar os homens, ele leva os homens para a sua casa, dá comida para eles, junto com a sua família. E ele se alegra por toda a família ter se rendido ao Senhor. Meu Deus! Uau! Isso é maravilhoso, queridos. A gente ainda tem um tempo, então eu vou seguir mais um pouquinho. E aí, dentro dessa ministração que o Senhor vinha me dando, uma das primeiras coisas que eu anotei é que para a gente viver uma vida de gratidão é necessário vencer alguns gigantes. E agora eu quero falar de 3 gigantes que muitas vezes impedem o homem, a mulher, de viver uma vida de gratidão.
O primeiro gigante chama-se orgulho. Aí eu vou ler algumas coisas que eu anotei. O orgulho é o primeiro gigante que impede alguém de viver uma vida de gratidão. Uma pessoa orgulhosa tem dificuldade de reconhecer e dar crédito a Deus pelas bênçãos. O orgulhoso nos faz achar autossuficiente, autossuficiente. Que ele pode viver e conquistar tudo sozinho. Talvez eu e você no passado vivíamos assim, achando que tudo depende de nós. Uma pessoa orgulhosa foca naquilo que recebe, achando que é merecedor daquilo, mas na verdade não entende que é um favor imerecido de Deus. Nós não merecemos o ar que nós respiramos, mas porque Jesus é bom, Ele nos dá todos os dias. E assim tantas outras coisas. Tiago 4,6 vai dizer o seguinte: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E como a gente vence esse orgulho? Talvez seja o primeiro gigante que você possa ou não ter se identificado, ou talvez você identificou isso na vida de alguém. A primeira coisa que nós temos que fazer para vencer o orgulho é cultivar a humildade diariamente em nossos corações. É muito importante, queridos, a gente orar a Deus, falar a Deus. Se você tem um pensamento orgulhoso, enfim, ou se você vive dessa forma, começar a praticar a sua oração, falando: Deus, eu preciso do Senhor. Eu quero declarar aqui que eu preciso de Ti no meu trabalho, eu preciso de Ti nas minhas atitudes. Por mais que eu sou bom em alguma área, Senhor, eu sei que esse dom, esse talento foi o Senhor que me deu. Por mais que tenha comida em casa todos os dias, eu sei que essa provisão não é baseada na minha fonte somente, mas através da minha vida eu vejo você. É uma prática diária, queridos. Tiago 4,10 vai dizer: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Segundo ponto para vencermos esse gigante: lembre de vitórias passadas. Lembre do que Deus fez no seu passado e que você sabe que não foi você. Aquela situação que você quase morreu, quase perdeu o trabalho, ou aconteceu algo muito difícil e você sabe que só podia ser Deus. Quando você se lembra dos feitos do Senhor, isso te ajuda a quebrar o orgulho. Te ajuda a entender que você não é o Todo-Poderoso, mas que há um Todo-Poderoso em favor de você. Terceiro ponto: medite na palavra. Provérbios capítulo 16, versículo 18 vai dizer o seguinte: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Ou seja, você prega para você mesmo: eu preciso deixar de ser orgulhoso, porque senão estou em caminho de destruição. Então coisas boas não vão vir ao meu favor. Está pronto para o segundo gigante? Alguns estão refletindo no primeiro. Deixa eu ver o tempo. Segundo gigante, chamado murmuração. A murmuração é o segundo gigante que impede as pessoas de viver uma vida de gratidão. Ela sempre vai surgir diante de algum descontentamento em alguma situação. Os lábios de quem vive em murmuração sempre apresenta a queixa de alguém, de alguma situação, ou queixa de Deus. Sempre tem alguma coisa para reclamar. Sempre. No meu passado eu murmurava muito. E fui aprendendo que é melhor a gente ser grato do que a gente ser murmurador. Estou muito melhor hoje, mas estou em processo. Dependendo da situação que acontece lá em casa, eu tenho a tendência de murmurar ou de falar mais firme já com os meus filhos. E às vezes eu tenho que lembrar: calma, o Senhor me deu esse dia, vai ficar tudo bem. Eu sou uma pessoa tranquila, o Senhor me fez assim. Mas nem por isso sou perfeito, tenho muitos defeitos. Assim como vocês, estou em processo. E a ingratidão, queridos, junto com a murmuração, ela revela a falta de fé.
ela foca nas situações ruins, momentâneas, em vez de ver as obras de Deus e todas as suas bênçãos ao nosso redor. Como que a gente vence a murmuração? Trocando a nossa forma de falar. É a primeira coisa, junto com a nossa renovação da mente. Você tem que identificar: eu estou murmurando demais, eu estou vivendo uma vida de murmuração. Minha esposa, meu marido, meus filhos estão falando isso de mim. Então tem alguma verdade nisso aí. Porque demora, queridos, para a gente receber uma crítica para a gente, não é verdade? Às vezes a gente pensa: não é verdade, está pensando errado de mim. É com o vizinho, é com fulano, é com ciclano. Então quando cai a ficha, né, para quem é mais jovem aí, quando cai a ficha, realmente entra num desafio de mudança. De novo aquele cenário: para vivermos coisas maiores e melhores, é necessário bagunçar um pouco a casa. E nós precisamos substituir as queixas por louvor, praticando ações de graças em tudo, reconhecendo o Senhor em todas as bênçãos diárias. Assim como diz em 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as situações. Segundo ponto, para vencer a murmuração: controle a sua língua. Aleluia. Não tem outra coisa. Outro ponto: evite falar mal de líderes, irmãos, família, vizinhos, amigos. Troque a linguagem. Se você acrescentar fé, as coisas vão mudar. Talvez você vê seu vizinho de uma forma muito ruim, mas agora se você vê o seu vizinho com os olhos da fé, cara, olha o dom que Deus tem na vida desse homem. Ele fala tanto que um dia ele vai se converter e vai ser um grande ministro do evangelho. Vai te ajudar a mudar a sua linguagem. Terceiro ponto: cultive contentamento. Aprenda a viver satisfeito em qualquer situação, assim como o apóstolo Paulo. A Bíblia vai dizer o seguinte: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando fome. O problema é que às vezes a gente não consegue lidar com frustração ou com situações ruins, e a gente tem que aprender a lidar. O apóstolo Paulo, ele foi muito claro nas suas palavras: ele aprendeu a lidar. Ele não foi criado já sabendo lidar com situações difíceis ou fáceis. Ele teve que aprender. E o terceiro gigante, para a gente finalizar a ministração dessa noite, chama-se inveja. São tudo muito parecidos, não é verdade? Mas cada um tem seus desafios. A inveja é o terceiro gigante que impede a pessoa de viver uma vida de gratidão, pois nos faz desejar o que os outros têm, roubando o contentamento pelas bênçãos pessoais que Deus já nos deu. Por mais que Deus te dê uma grande bênção, parece que ela não é tão grande assim, ou tão boa o suficiente para você se alegrar nela, porque a bênção do vizinho é melhor do que a sua. Isso é uma inveja. A pessoa não consegue se alegrar com a bênção do outro. Começa a colocar defeitos, começa a achar um monte de coisas, menos a gratidão, né, e a alegria em celebrar com o outro. E aí lá em Gálatas capítulo 5, versículo 21, vai dizer que uma das obras da carne é a inveja. E no final o versículo vai terminar falando assim: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Uau! Então a inveja não é: resolvi hoje parar de ser invejoso. Não, é uma coisa tão séria que ela entra no pacote da carnalidade. E a Bíblia diz que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Uau! Por isso, meus irmãos, o Senhor está nos dando ferramentas para nos tirar do orgulho, da inveja, de todas essas coisas que de alguma forma tentam nos prender. Como vencemos a inveja? Rejeite comparações.
Examine sua própria jornada sem se medir pelo outro. Trilhe a sua trilha de vida. Corra a sua carreira, não a do outro. Que talvez se você vivesse a vida do outro, você ia ver o quão desafiador é. Mas aparentemente parece estar tudo bem. Deus nos deu a nossa vida para a gente viver a vida que Ele nos deu. Nem o plano de Deus é compartilhado. Ele não dividiu em dois assim. O meu plano é igual ao do Rodrigo, então é tudo igual mesmo. Não é assim. É tudo personalizado. Glória a Deus por isso. Gálatas 6,4 vai dizer o seguinte: cada um examine os seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Meu Deus, o Senhor nos dá tudo na palavra. Provérbios capítulo 14, versículo 30 vai dizer o seguinte: o sentimento sadio no coração é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O Senhor está nos falando que muitas vezes pessoas parece que envelhecem mais rápido por conta da inveja. O seu corpo está respondendo à forma que ela escolheu viver. Mas graças a Deus pela palavra que chega e traz luz para restaurar todas essas coisas na nossa vida. Uau! Então rejeite comparações. Pratique amor genuíno, o amor que não arde em ciúmes, o amor do tipo de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Irmão Douglas, pode subir se conseguir. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Uau! São muitos desafios, eu sei, meus irmãos, nessa palavra. Mas o Senhor, Ele não nos chama para andar sozinhos. Nós temos o Consolador, o Professor, o Amigo, chamado Espírito Santo. Ele nos ajuda. Mas sabe, o Espírito Santo, Ele é cavalheiro. Se Ele vê que eu e você não tenhamos vontade de mudar, Ele não vai nos empurrar para a mudança. O Senhor é um pai que instrui os seus filhos. E a Bíblia vai dizer que Ele corrige o filho que ama. E o terceiro ponto para vencermos a inveja é andarmos no Espírito. Amém? Gálatas, eu queria que você abrisse comigo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. A Bíblia vai dizer o seguinte: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Muitas vezes você pode pensar: o que é viver no Espírito? É buscar praticar a palavra de Deus, é buscar se encher das coisas de Deus. Há muitos anos, num culto de jovens, numa outra igreja, quando eu era o jovem do culto, tinha um irmão, amigo meu, que ele estava pregando naquele culto, e ele disse naquela ministração algo que até hoje me lembra na vida, eu posso dizer. Ele disse assim: a vida é como um ringue, onde tem dois lutadores. De um lado é o espírito, do outro lado é a carne. O que você alimentar mais na sua vida é o que vai vencer a batalha no ringue. Se você alimentar mais do Espírito, se encher mais do Senhor, se encher mais da sua palavra, cantar louvores, orar, adorar a Deus, se entregar, se render a Ele, você vai se encher do Espírito. E a carne vai ficar com fome, vai ficar fraca. A Bíblia diz que a carne é fraca, olha que revelação. A carne não vai ficar, ela é, então você já tem a sua vitória. Agora, se eu e você tivermos sempre a tendência de nos
enchermos da carne, queridos, as coisas do Senhor vão ficar distantes. Para ouvir o Senhor vai ser mais difícil, parece. Para vir a um culto, então, vai ser muito desafiador. Mas eu tenho boas notícias para você, que eu tenho certeza nessa noite o Senhor está te ajudando a se encher do Espírito. Talvez tudo que você ouviu aqui, alguns pontos você se identificou. O pessoal da música pode subir. Em alguns pontos você se identificou, outros não. E aí você pode ter até mesmo olhado para esses gigantes e visto realmente como um gigante na sua vida. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, a gente está aqui juntos para crescer. Nós todos estamos no mesmo barco, chamado Corpo de Cristo, Igreja, aonde o vento do Espírito nos conduz. Você não pode pular do barco, porque daí vai dar ruim. Mas Deus, Ele é bondoso e misericordioso o suficiente para te jogar um bote caso você tenha pulado do barco. E esse é o primeiro convite que eu quero te fazer. Na verdade, eu tenho 2 convites iniciais. O primeiro é: se você nunca aceitou Jesus na sua vida, se você nunca reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador e quer fazer isso a partir de hoje, eu quero orar com você. O que significa aceitar Jesus? Significa considerar o que Ele fez na cruz por mim e por você. Ele morreu e ressuscitou para nos dar uma nova vida. E todo aquele que o confessa diante dos homens e diante do Senhor, ele é salvo. O Espírito do Senhor, Ele vem habitar dentro de você. E você se torna uma nova criação em Deus. E as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. É assim que a Bíblia nos diz. Então o Senhor está te fazendo um convite nessa noite, para você viver uma vida nova. Coisas maiores e coisas melhores estão a caminho. Essa escolha, queridos, eu não posso fazer por você. É você consigo mesmo. Você pode ficar de pé no seu lugar. Nós vamos cantar uma canção. Vamos adorar o Senhor. E o convite do Senhor para você está de pé, meu irmão. Está de pé, minha irmã. Então, para aceitar Jesus na sua vida, Esse lugar é no Senhor. você sabe se é com você. Tem alguém aqui? Pode vir aqui na frente. Nós vamos orar juntos. Esse lugar. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Todos salvos? Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Existe alguém aqui que talvez estava com o Senhor durante muitos anos, mas se afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo? Se o Senhor está falando contigo nessa noite, você quer se reconectar com Ele, este é o momento. Essa é a hora de você voltar para os caminhos do Senhor. Você pode vir aqui na frente, caso o Senhor esteja falando contigo. Eu quero fazer um terceiro convite. Se você quer ajuda para a gente juntos orar, para que venhamos viver uma vida maior de gratidão, deixando os gigantes de lado, ou melhor, vencendo cada um deles, você pode vir aqui na frente. A gente vai orar juntos, sabe, queridos? Não deixe o gigante te prender nessa cadeira, porque ele não quer que você saia dessa posição. Esse lugar é no Senhor. Se posicione nele. Esse lugar é no Senhor.